posso perder essa eleição, é melhor não disputar. Eu só estou registrando que, em que pese Haddad poderia ter as melhores das boas intenções como prefeito, ele não conseguiu ser um bom prefeito e agradar a população. Nós, políticos, queremos a aprovação popular. Não como demagogia ou oportunismo, mas ele demonstrou não ser o gestor que São Paulo esperava. Ministro, ele fica sempre escapando. De um lado eu tenho Haddad, do outro lado eu tenho Bolsonaro. De um lado eu tenho um pregando o comunismo, a Venezuela, a destruição da nossa nação. Do outro lado eu tenho um voltado para a maçonaria, dando a nossa nação, entregando a nossa nação. Ambos os dois lados estão juntos com a nova ordem mundial. Os dois lados estão... Rapidinho. Glória a Deus, glória a Deus. Dos dois lados, nós temos ambos trabalhando, atuando para a nova ordem mundial. Não muda nada, eles são amiguinhos, todos conectados, é a velha política, é aqueles mesmo de sempre. O nosso Jesus, ele prega amor. É não retribuir o mal com o mal, devolver o mal com amor. Nós vamos vencer com amor, o amor prevalece. Então, o que eu peço aqui à nação brasileira é que nós possamos permanecer com fé, com esperança e, acima de tudo, com amor. Então, meus queridos, voltando ao nosso comentário anterior, falando ainda do... Eu me comprometo a apoiar um marco legal que puna aos crimes de ódio contra a população LGBT. Então, meus queridos, voltando ao nosso comentário anterior, falando ainda do 13. Por quê? Que eu não voto no 13. Eu vou estar falando também porque eu não voto no 17. Para que todos saibam qual é a minha opinião. Amém, meus queridos? Feminismo e ideologia social. Quem é que defende o feminismo e a ideologia social? Fui fazer uma pesquisa de quem era Manuela Dávila, uma idealista, né, do PT, que está aí mostrando suas ideias, né? Mostrando suas ideias e também abraçou a causa do PT, qual nós já sabemos muito bem qual é as obras, né? E qual é as manifestações do PT. Se você ainda não descobriu, né, qual é as ideologias que eles pregam, não tem como, vai contra os meus princípios, né, ser a favor daquilo que Deus não é a favor. Não tem como. Se eu luto a favor da família tradicional, como que eu posso agora apoiar o 13? Eu fiz uma comparação, meus queridos, falei para vocês no vídeo anterior sobre o número 13. O 13 faz parte do sistema também. Não é fácil definir o feminismo, pois o seu significado pode variar de acordo com o grupo que emprega esse termo. Algumas pessoas se dizem ser feministas, têm como início o único interesse de denigrir a imagem feminina. Como eu gosto de ser feminina. Foi Deus que fez assim. Apesar que hoje eu estou de azul. Mas é em homenagem à nação brasileira. Minha câmera tá tremendo, meus amados. Vá perdoando aí, tá bom? O valor e a dignidade da mulher. É nisso que eu acredito e é nisso que eu creio. No princípio, o Senhor criou o homem e a mulher perfeito, né? O Senhor criou todos nós para procriarmos, para darmos um pouco de leveza, né? No meio de tantos espinhos, tinha que nascer as rosas, que somos nós, mulheres. Então, estão querendo modificar as leis de Deus. Estão querendo nos obrigar a entender que cada um siga os seus princípios, que cada um siga as suas vontades. Até aí nós respeitamos. Mas agora isso aí virar leis, meus amados. Pense nisso, o que você está fazendo. Por isso, a minha opinião de não votar no 13. Eu fui ver
os fundamentos do 13. Então, o que não está de acordo com esta palavra não merece o meu apoio e não merece o meu respeito. Vocês entendem? As mulheres são feitas à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, 27. Portanto, devem ser tratadas como dignidade e respeito que os homens. Mais uma vez falando das mulheres. Agora entra o 17. Estudando um pouco as raízes de Bolsonaro, estive vendo alguns vídeos e vi como ele trata as mulheres. E aí fui observar. Será que mudou? Será que mudou? Nós sabemos, meus queridos, nós sabemos muito bem que estamos vivendo numa reta final, caminhando para a volta de Cristo. Por isso, Deus, eu não tenho dúvida, eu sei que Deus escolheu o Cabo Daciolo, mas Jesus veio para os teus e os teus o rejeitaram. Profetizamos, não retiro nenhuma das minhas profecias, que não foram minhas, é do Senhor. Eu não retiro nada do que eu disse, nenhum dos vídeos que eu fiz profetizando na vida de Cabo Daciolo, eu afirmo que esse homem é o escolhido de Deus. É o escolhido para trazer o povo a se voltar para Deus. Fiz um vídeo anterior falando de Sodoma e Gomorra, o quanto que o Brasil está semelhante a Sodoma e Gomorra. Meus queridos, não tinha como eu não comentar, né? Não tem como voltar no 17. Para mim, tanto faz o 17 como o 13. Todos dois, para mim, não estão na vontade absoluta de Deus. Deus permite, sim. Pediram um rei para o Senhor. O povo de Israel estava cansado e pediram um rei para o Senhor. Deus havia escolhido Davi. Preferiram Saul. E o Senhor deu a Saul para todos. Na verdade, o Brasil está merecendo uma correção do Senhor. Porque de tanta liberalidade, de tanta promiscuidade, de tanta rejeição ao servo do Senhor. Estão querendo denegrir a imagem daquele que Deus, né? Daquele que Deus trouxe para trazer a ordem à casa do Senhor. O que dizer de muitos cristãos que estão aí dizendo que são cristãos? É lamentável, meus queridos. E agora que nós vamos ver mais e mais. Como ele não conseguiu a eleição porque houve muita fraude, muito roubo. Agora que nós vamos descobrir quem verdadeiramente está com Jesus. Muitos traíram a Jesus. O próprio Pedro traiu a Jesus. E Jesus disse para Pedro: Pedro, hoje mesmo tu me trairás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quem somos nós, meus queridos? Pobres mortais. Para que não venhamos passar pelo mesmo que Jesus passou. Jesus disse: por causa de mim, vocês vão ser perseguidos e entregues. O pai vai entregar ao filho ou à filha, e a filha vai entregar ao pai. Se esta for a vontade de Deus, para que o governo do anticristo se implante na terra, e esta é a estratégia de Deus para que se cumpra a sua palavra, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. O próprio Deus tem endurecido o coração dos brasileiros. Só acontece aquilo que Deus quer. Mas a minha esperança ainda está em Deus, não está no homem.
A Bíblia não aceita a degradação ou o abuso das mulheres. Ao mesmo tempo, não apoia a ideia de que as mulheres tenham o direito de se colocar acima do plano de Deus. Vocês entendem, meus queridos? Então, tem muitas mulheres querendo assumir o papel do homem. Tem muitos homens querendo assumir o papel das mulheres. Como mudar algo que o próprio Deus não quer mudar? Ai dos que ajuntam casa e reúnem campos e até que não haja mais lugar. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas. Muitos juntam os tesouros aqui na terra. Muitos querem o reino aqui da terra. Deus está chamando a atenção da humanidade. Deus está chamando a atenção de homens e de mulheres. Eu tenho dito, a política passa, os governos vão passar. Mas só acontece aquilo que é da vontade de Deus. Muitos dizem que é Bolsonaro a vontade de Deus. Pode ser a vontade permissiva de Deus, mas não a vontade absoluta de Deus. Sabe por quê, meus queridos? O reino está dividido. E o Senhor diz, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada para todos. A ira do Senhor será derramada. Vamos estar lendo também, meus queridos, Efésios capítulo 5.